Olá a todos do Repórter Facom. Hoje vamos entrevistar a jornalista Ana Paula Cruzeiro para falarmos sobre as evoluções do telejornalismo. Ana Paula Cruzeiro é graduada em jornalismo, tem mais de 12 anos de experiência em televisão e é mestre em literatura brasileira pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Ana Paula, é um prazer ter você conosco aqui no Repórter Facom. E para a gente começar um pouquinho do nosso bate-papo, eu queria saber quais foram suas primeiras experiências na TV. Olá, Ana Luísa, obrigada pelo bate-papo, pelo convite. Eu comecei aqui na TV assim que eu estava no fim da faculdade, no último ano de faculdade. Eu entrei como estagiária aqui na TV Integração, fiquei 1 ano e meio no estágio e já entrei aqui como estagiária, depois fui contratada como produtora, não cheguei a sair aqui da TV. Depois a produção, eu fiz algumas coisas na reportagem e depois na apresentação e edição, onde estou até hoje. Então, minha experiência enquanto jornalista e enquanto profissional na área de TV foi toda aqui mesmo em Juiz de Fora e aqui mesmo na TV Integração, que antes era Panorama e agora já virou Integração. E olhando um pouquinho para a sua trajetória, você que está aqui desde o início e tudo mais, a gente vê muitas mudanças e muitas evoluções. O que a Ana do passado falaria para a Ana de hoje e vice-versa? A gente vê muitas evoluções no jornalismo, assim. Aqui, quando eu comecei, a gente usava lista telefônica para encontrar as fontes, era só telefone, não existia o WhatsApp. Eu acho que a tecnologia melhorou muito o nosso trabalho, então facilitou demais. Então, quando eu era produtora, para a gente conseguir as coisas, era tudo muito mais difícil. Então, essa questão da tecnologia, ao mesmo tempo que melhorou, a gente tem, como jornalistas profissionais, tem que tomar muito cuidado com ela e muita coisa de ruim que vem junto da tecnologia. Então, eu acho que eu falaria, use a tecnologia, principalmente, pode usar bastante, mas com cautela e com responsabilidade. E a gente observa, você mesmo falou que o telejornalismo evoluiu e mudou muito ao longo dos anos, muito para a questão das redes sociais e muito também em busca do próprio jornalista se reafirmar como vínculo credível e ter um maior contato com o público em geral. Como que você vê essa questão presente na humanização do jornalismo? Você acha que isso dá mais espaço para questões de autenticidade e credibilidade nas redes? Muito. Eu acho que não. No nosso caso aqui, o que mudou muito, assim, da água para o vinho ou da água para o champanhe, que melhorou muito o nosso contato com o nosso telespectador, foi o uso, a implementação do WhatsApp nos jornais. Porque a gente tinha um contato muito, o repórter na rua, ou então quando a gente gravava alguma coisa externa, mas agora não. Todos os dias o apresentador também, ele tem o contato com o telespectador através dessa ferramenta que a gente usa. É uma aproximação muito grande. O WhatsApp é uma rede social, então a gente recebe muita coisa boa ali e muita coisa legal de conhecer as pessoas, de pessoas que participam sempre. Então, quando eu estou apresentando Integração Notícia, eu vejo aquela telespectadora que acorda cedo, que está sempre no Integração Notícia. E nos outros telejornais a mesma coisa, as pessoas que são fiéis e que estão ali com a gente. Então, eu acho muito bacana esse advento da tecnologia, essa utilização dela como aproximação, colocar assim o público perto da gente, humanizar mesmo, a gente ver e ter contato com as pessoas. Então, acho que a principal ferramenta para isso é sim o nosso WhatsApp, que é utilizado todos os dias em todos os telejornais. E essa questão de utilizar o WhatsApp, de aproximar as pessoas, também abre espaço para barrar a desinformação. Você acha que essa figura realmente ajuda a conter essa desinformação, essa falta de descredibilidade de outros veículos não tradicionais da cidade? Eu acho que as pessoas quando podem mandar coisas pra gente checar, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem perfis em redes sociais de pessoas que não são formadas, não são jornalistas e que publicam notícias que muitas vezes não são verdadeiras e não são apuradas. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial do jornalista profissional. Vocês estão se formando na academia e a gente que trabalha com jornalismo profissional, utilizando as ferramentas de forma correta, a gente não coloca nada no ar sem apurar antes. Porém, uma pessoa manda uma mensagem ali, às vezes ela dá uma informação pra gente, por exemplo, teve uma chuva na cidade vizinha, a pessoa manda uma chuva ali e mandou no jornal. Então, a gente usa aquilo ali, usando a credibilidade da pessoa, contando com ela que é uma verdade, porém, não somos nós que estamos dizendo, é ela que está falando. Agora, dependendo do que a pessoa manda, a gente não coloca no ar, a gente avalia antes. Não vou lembrar alguma coisa, mas, por exemplo,
exemplo, mataram uma mulher aqui em Leopoldina, o criminoso acabou de ser preso. Então, são coisas que podem afetar uma família que está assistindo e conhece alguém, então a gente não pode sair usando sem apurar. Mas ajuda sim, aproxima o telespectador, mas igual eu te falei, tudo tem que ser usado com responsabilidade e com a gente que sabe usar. Estamos estudando para isso e estudamos para isso, para usar de forma correta. E sobre essas novas ferramentas que você falou sobre a preparação do mercado, você acha que o mercado tradicional ainda tem um pouco de resistência à utilização dessas novas ferramentas? Ou você acha que o mercado lida bem com isso? Sobretudo a nível de telespectadores mais antigos e de outras pessoas. Eu acho que a TV ainda é muito tradicional, a gente vive numa bolha muito grande, onde vocês são bem mais jovens que eu também mexo muito com tecnologia, mas se eu pensar no público mais terceira idade, por exemplo, que assiste muito a televisão, muitos locais a TV chega que não tem nem sinal de internet, outros locais do nosso país ou mesmo da nossa região, então as pessoas sim, muitas têm dificuldade, então não são todas, aliás a grande maioria eu acredito não utiliza as ferramentas, então a gente fala para um público muito amplo, então a gente tem que usar uma linguagem bem, de uma forma que todos vão entender e aí eu acho que tem que tomar esse cuidado, eu acho que ela não tem abertura para 100% do público da TV não, mas a TV, por exemplo, está muito aberta a usar novas tecnologias, novas possibilidades e toda vez que a gente utiliza, a gente faz uma linguagem bem didática para que as pessoas que não utilizam com frequência possam, de alguma forma, ter esse contato, ter esse conhecimento, entender o que a gente está falando ali, né? Algo que até mesmo contribui para informação, né? Para o aumento da informação, né? Agora que a gente vê a questão de educação midiática também, acho que são ferramentas muito, muito importantes nesse processo, né? De humanização. Sim, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o WhatsApp da TV Integração, e as pessoas que estão nesse nosso grupo recebem mensagens diárias nossas, alguma matéria do G1 que foi ao ar e a gente publica ali para a pessoa compartilhar ou para a pessoa ter ciência daquilo ali. Então a gente recebe muitos feedbacks, a pessoa, eu fiquei sabendo através do grupo do WhatsApp porque hoje eu não tive tempo de ver televisão e eu vi através do grupo de vocês. Então é um grupo com credibilidade, que a pessoa sabe que é um jornalismo profissional e que quem está mandando para ela, e a gente tem que combater o tempo inteiro essa questão de fake news também. Então é uma construção que a gente faz ali também através das redes sociais. E a respeito dessa questão de mudança, de novos perfis também, a gente observa muito na questão de mudança no próprio estilo do apresentador, né? Seja por meio de linguagem, seja por meio de vestimentas, seja por meio da própria questão física mesmo, de novos perfis, questões diversas, mas como que você observa durante todo esse seu tempo aqui na redação e também acompanhando, enquanto jornalista, essa mudança na TV aberta como um todo? Eu observo, mudou muito nesses 10, 12 anos que eu estou aqui, mudou para melhor, que bom, a TV está muito mais diversa, aceitando pessoas diferentes, né, públicos diferentes, a gente vê muito mais negros na TV, apresentando em papéis de destaque que antes a gente não via, por exemplo, e isso é maravilhoso, a diversidade é muito importante, dentro da redação e dentro do vídeo, a pessoa que está assistindo, ela precisa se ver, ela precisa acompanhar uma pessoa que é um par dela ali, ela, olha que legal, ela que está falando, então isso eu acho muito importante. Na questão da vestimenta também mudou muita coisa, hoje em dia é aceitável muitas coisas que não eram antes, cabelo tinha que ser mais curto, um padrão que não existe mais. Nas próprias roupas, as roupas são muito mais descontraídas, a gente vê a Renata Vasconcelos no Jornal Nacional indo apresentar de sapato baixo, um mocassim, isso não era aceitável quando eu entrei aqui há 10 anos atrás. Então as pessoas tinham que estar de salto, tinham que estar sempre daquele jeito. Eu mesma já desço para gravar a chamada do jeito que eu tô, para o jornal, nem troco de roupa, é a roupa que eu vim. Mas existe ainda um pouco de formalidade na questão, especialmente do apresentador. Mas isso não é muito mais daquela questão da roupa padrão, é mais para uma roupa discreta que ainda mantém, para ela não chamar mais atenção do que a notícia, para não distrair o telespectador. Mas coisas que não podiam antes, manga de fora, cabelo grande, isso caiu por terra, não existe mais. É uma identificação muito grande que a pessoa, ou o apresentador, ou o repórter, passa para quem está assistindo ela ser como ela é. Entendeu? E sobre a questão de sotaque, ainda existe aquele preconceito com os sotaques regionais em si? E você já passou por alguma situação desse sentido ou já viu acontecer aqui?
Aqui a gente tem os repórteres, eu vejo muito mais em rede nacional, né? Aqui a gente tem os repórteres todos mineiros, mas a gente já teve um repórter aqui, que é o Augusto Medeiros, que ele era do Nordeste, ele era pernambucano. Então ele tinha um sotaque totalmente diferente, ele foi muito bem aceito aqui. E nosso treinamento de fono, que a gente tem um treinamento, um acompanhamento, nunca pediu para ele mudar. Isso já existiu na Globo, nas TVs, mas também não existe mais. A identidade da pessoa é a pessoa se vê, ela tá ali. Então a gente tem um treinamento, sim, que é feito, mas para a gente saber colocar a nossa voz e para a gente dar seriedade para um assunto sério. Ou a minha voz, se eu olhar para ela quando eu comecei, ela era muito mais infantil, uma voz completamente diferente do que ela é hoje, mas são anos de treinamento. O TP, ele é lido, a gente tem que treinar uma leitura que parece uma conversa, mas não na questão mais do regionalismo e eu falar do meu jeito, o juiz forano de ser, é mais mesmo uma questão de uma voz profissional e para a gente saber dar, por exemplo, uma entonação para uma notícia feliz e uma triste que é totalmente necessário. Ah, uma pessoa morreu, eu vou ficar com esse rosto? Não. Então eu tenho que saber colocar minha voz e a minha feição para aquela notícia, mas isso também é um treinamento e isso ele mantém. Mas a questão de regionalismo, o jeito de falar, você está apresentando mais solto, mais leve, isso não existe mais. Então a gente brinca com o telespectador, a gente ri, tenta cada vez mais ser eu, porque aí é o que identifica, é o que a pessoa identifica. Teve uma vez aqui, não tem nem muito tempo, eu estava até com o Wesley que está aqui nos bastidores, deve ter uns 2 meses no máximo, que eu perdi a voz. Deu pigarro na minha garganta e eu não consegui continuar. Então comecei a tossir ao vivo, pedi desculpa, a gente foi pro intervalo, ele correndo pegou uma água para mim, eu tomei a água e voltei ainda com a voz um pouco embargada e continuei o jornal. E eu, gente, ao vivo é assim mesmo, falei no ar e voltei. Aí depois recebi comentários ótimos na rede social. Ah, que bom que você falou. Às vezes é um termômetro também, o que o telespectador está achando. É normal, acontece com qualquer um, enfim. Então, essa proximidade é muito legal e gera muita coisa a favor para a gente, entendeu? E qual conselho você daria diante de todas essas situações que você já vivenciou e conta um pouquinho para a gente, para esses novos jornalistas que, por algum medo, alguma pressão estética, mas tem um sonho de ir para o mercado? Eu acho que qualquer pessoa que entra tanto jornalismo impresso, rádio ou TV, tem que treinar. Tem que fazer, treinar em casa, gravar no celular, se for o caso de televisão, porque a pessoa vai errar e aí, todo mundo erra no início, ninguém começa bem. E aí depois ela vai ficar bem. Não fica preso a questões estéticas, seja você. Você tem o seu diferencial. Então a gente sempre quer se comparar, ah, mas fulano está aqui há muito tempo, fulano é melhor que eu. Não, você vai encontrar a sua identidade e existe espaço para todo mundo. Então, com dedicação, tem como todo mundo conseguir. E isso falando agora um pouquinho sobre o futuro, né? O futuro da comunicação. Você acha que no futuro as pessoas estarão mais abertas para essa questão de regionalidades, questões de novas pessoas apresentando? Como que você imagina um pouquinho do futuro da comunicação, sobretudo sobre aqueles que a gente falou lá no início, aqueles mais velhos, um público que não está acostumado tanto assim com essas questões de redes sociais? Perfis diferentes. Eu acho que a gente está caminhando. A gente está começando agora. A gente já evoluiu muito, igual eu falei para você, pessoas diferentes no vídeo, pessoas que não são consideradas aquele padrão. Então, a gente está começando a construir agora, degrau por degrau, para a gente chegar onde a gente precisa no futuro. A gente precisa ter uma TV aberta, que ela é aberta, diversa, com pessoas diferentes. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, a gente é afiliada da Globo, a gente se espelha, obviamente, na Globo, que está fazendo isso cada vez mais. Inserindo pessoas, a gente também tem esse tipo de visão para ter cada vez mais pessoas diversas na nossa equipe e na nossa equipe de vídeo. Isso é fundamental. Eu acredito que no futuro a gente vai ter isso sim e as pessoas vão se acostumar, entendeu? Vão achar normal, igual tem que ser, né? Exatamente. E muita gente não está preparada para isso, que é uma falha justamente de uma educação midiática lá de trás. Nós, enquanto pesquisadores lá da UFJF, temos várias pesquisas excelentes sobre essa questão de passado televisivo que era de uma forma e mudou muito hoje em dia, e a gente observa isso muito na TV também. Uma outra questão que você falou a respeito de futuro, eu acho que é fundamental, a questão da educação midiática, a questão das pessoas prepararem para isso. Como que você imagina, sobretudo dentro do cenário das redes sociais,
a desinformação inserida? Você acha que no futuro ainda vai existir? A falta de uma regulamentação faz falta? Você acha que até lá já vai ter regulamentado? Acho que está demorando muito para regulamentar, faz muita falta, porque fica uma questão de uma terra de ninguém aparecer sem lei, apesar de já ter as leis, né? As pessoas são punidas sim, mas eu acho que a tendência é piorar e muito. As pessoas colocam, porque hoje qualquer um é repórter, a pessoa chega lá, filma alguma coisa, coloca o que quiser, inteligência artificial altera perfis, altera informações, a pessoa coloca lá. Então, mas eu acho que cada vez mais, isso é o que eu já falei em outras palestras, isso vai enaltecer a nossa profissão. O jornalismo profissional, ele cada vez mais, com isso, ele é mais fundamental. Porque as pessoas vão começar a ver, gente, a rede social está dominada por fake news, onde que eu vou buscar a notícia verdadeira? Então, a pessoa vai buscar no jornal impresso, num rádio, numa televisão ou num G1, num portal de notícia confiável, que a gente sabe que existem pessoas profissionais trabalhando ali em busca da verdade. Então, eu acho que isso enaltece muito e com isso, nosso papel é cada vez mais importante. Entendeu? Essa então seria sua expectativa para o futuro da profissão e qual conselho também você daria para esses novos jornalistas que estão entrando nesse mercado agora cheio de desafios e de turbulências? Eu acho que o desafio é exatamente esse, é mostrar que você é necessário. Porque muita gente fala, não precisa mais de diploma, teve aquela questão toda aí. Aí tem várias questões, mas hoje qualquer um tem informação. Mas não é a informação verdadeira, não é a informação apurada. E isso pode causar coisas graves, mortes, até suicídios de pessoas por conta de uma fake news. Então, acho que esse é o momento do jornalista, entendeu? Não é para desanimar ou achar que não. Esse é o momento do jornalista profissional mostrar o seu trabalho e aí você trabalhar nisso. Você que é jornalista profissional, você viu algum acidente em algum lugar, você vai mandar para onde? Você está mandando para um perfil que você sabe que tem vários aqui em Juiz de Fora, mas que não é de um jornalismo profissional? Muitos mandam. Então, assim, você tem que começar a se policiar ali. Para você querer... Gente, como é que eu vou mandar para um perfil? Não, vou mandar para alguém que eu sei que vai apurar, algum veículo de comunicação sério que vai apurar e que isso não vai espalhar como uma fake news. Então, parte de nós a conscientização, conscientizar a família, conscientizar todo mundo, que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Mas eu acho que é um momento fundamental para o jornalismo. Entendeu? Para a televisão, para a internet, o jornalismo profissional nunca vai morrer, porque eles sempre vão precisar da gente que está trabalhando ali atrás da verdade, atrás da notícia séria, atrás do que é fundamental para uma população, para uma comunidade, a notícia. E para a gente continuar nesse espírito aí de engrandecimento do jornalismo profissional, conta pra gente uma história de bastidor que te marcou enquanto jornalista, que você viu a história e falou, é isso que eu quero fazer para minha vida, é isso que eu gosto. Nossa, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa. Nossa, tantas vezes a gente se emociona aqui, mas eu acho que eu vou contar uma história engraçada, assim, que não é que eu fiz isso, mas assim, que como as coisas podem acontecer. Aqui tem o MG Responde, quando eu era produtora, que é toda terça-feira no MG1, que recebe-se um especialista no estúdio para tirar dúvidas de um determinado assunto. Aí teve uma vez aqui que eu era produtora, era sobre economia. Aí a Érica, apresentadora, pediu para eu ligar e marcar com o Luciano Costa, que era economista, que ele ia vir aqui no estúdio responder as dúvidas dos telespectadores. Em um jornal de 1 hora, esse quadro ele gasta meia hora do jornal, quer dizer, quase 50% mais ou menos, talvez menos, em outros dias mais. Então é uma responsabilidade grande, quem que a gente vai trazer aqui? Tem que ser uma pessoa com credibilidade, que entenda daquele assunto. Ela marca o Luciano, eu liguei para o Luciano Costa, que estava no nosso contato, e marquei com ele. Amanhã você pode vir aqui para falar... não lembro exatamente o que era o gancho, assim, não sei se era um preço de gasolina que aumentou, e nisso a gente ia falar da economia do Brasil, alguma coisa assim. Não, posso, tá marcado. Tudo certo, aí marquei com ele, era uma segunda-feira, o programa, o MG Responde é na terça. Aí quando foi nesse mesmo dia, algumas horas depois, o colega do G1 também ia fazer uma matéria sobre economia e falou, você acabou de falar com o economista aí, né, o Luciano Costa, acho que eu vou ligar para ele, para apurar com ele também. Eu, liga sim, tudo, ele tá em Juiz de Fora, era alguma questão de feriado, a gente não estava conseguindo muito, aí ele ligou. No que ele ligou, o rapaz atendeu ele, você vem amanhã no MG Responde? Vou, sim. Aí começou a fazer questionamentos para ele sobre uma coisa específica de economia. Ele falou assim, eu não vou saber responder sobre isso, porque eu sou dono da distribuidora de gás. Aí ele falou, oi, mas você não é o Luciano Costa? Eu sou o Luciano Costa, mas dono da distribuidora de gás. Mas você não é o economista? Ele, não. Aí ele, só um minutinho.
Aí falou comigo, eu, quê? Como assim? Aí eu liguei pra ele e falei, você não é o Luciano Cláudio? Não, eu sou da Distributidora de Gás. Eu falei, mas como que você aceitou então? Você virou ele, não, eu achei que eu ia conseguir responder as questões. Aí, olha só, foi Deus que fez esse menino ligar, porque ele ia chegar aqui no outro dia, então era um homônimo, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. Então, o que eu tomei de lição? Deveria ter apurado mais com ele, visto mais detalhes. E se te fizesse uma pergunta X ou Y, o que você responderia? E assim, aí talvez não correria esse risco de eu confundir. Era um homônimo, eu liguei pro cara errado e ia aparecer no outro dia. Hoje em dia a gente ri disso, a Erika já contou isso em faculdade também, mas são histórias assim, da importância da apuração e de não fazer, você vem amanhã, então tá, beleza, é só para falar de tal assunto. Então assim, se eu tivesse apurado mais com ele, então o que você está achando da economia hoje no Brasil? Aí em algum momento, eu enquanto profissional aqui, eu ia perceber, mas é o Luciano mesmo? Então era um homônimo e quase que deu um problemão pra gente, porque ele ia chegar aqui, meia hora do jornal comprometido, a gente não ia ter como colocar outra coisa para preencher aquele tempo enorme. Uma coisa é 5 minutos, outra coisa é meia hora. E aí essa é uma história que a gente sempre ri, lembra com risada. E a gente já contou muitas histórias emocionantes, assim, violência doméstica, a gente já conseguiu denúncias e a pessoa agradecer a gente depois, que acha que ela está viva só por causa do nosso trabalho. Educação, em pouco tempo agora a gente trouxe um menino aqui que passou em Relações Internacionais na Universidade de Niterói, na Federal de lá, e ele estava com uma vaquinha online, ele conseguiu o patrocínio e deu esse retorno pra gente. Então, assim, diariamente são coisas que eu penso, assim, muitas vezes, nossa, que bom que eu fiz, que bom que eu posso ajudar. Teve um caso também de um menininho que estava com fungos na cabeça, eu acho, feridas na cabeça, e aí a gente conseguiu uma transferência para ele, para um hospital, ele fez a cirurgia, e a mãe dele falou que ele corria o risco de vida e ligou para cá e agradeceu que o filho dela estava vivo. E nesse dia eu lembro muito bem, isso deve ter uns 3 meses, foi no fim do ano passado, de ter pensado isso. Gente, que bom que de alguma forma eu pude ajudar essa pessoa, a TV pôde ajudar essa pessoa, a comunicação, que não deveria ser assim, né? Deveria ela conseguir a vaga por conta de um sistema de saúde, mas muitas vezes não é, e aí fica essa questão da mídia, dessa contribuição. Mudanças em projetos de lei, então são muitas questões que a gente vê que o nosso trabalho está modificando para melhor e está contribuindo para a comunidade, entendeu? Excelente, muito obrigada. Obrigada, Ana, muito vocês. obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do Repórter Facom. Tenho certeza que muitos jornalistas se inspiram no que você falou e com certeza querem um jornalismo cada vez melhor para a sociedade, para ajudar cada vez mais pessoas. Ficamos por aqui e até o próximo Repórter Facom. Conto com a gente, conto com vocês.